Agora na Rádio Brasil, entrevista. Muita satisfação que eu converso ao vivo agora com o vereador Paulo Gaspar, ele que é vereador aqui na cidade de Campinas pelo Partido Novo. Vereador, muito bom dia. Alô, vereador? Está com um pequeno probleminha, acho que o vereador não está me ouvindo. Vereador Paulo Gaspar, bom dia. Bom dia. Ô, vereador, Bom dia. Bom dia, vereador. Queria começar esse bate-papo com o senhor falando sobre os trabalhos finais. Alô? Alô, vereador, me ouve? Bom dia. Bom dia, vereador. Tudo bem? Tudo certo. Queria começar esse nosso bate-papo aqui ao vivo no Jornal Brasil Agora para falar sobre a CPI dos contratos na Câmara Municipal, também conhecida como CPI da propina. Já está na reta final dos trabalhos, mas infelizmente não conseguiu ouvir o ex-presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Por que isso não aconteceu e o que a gente pode esperar dessa reta final da CPI, vereador? Bom, o vereador, assim como o Rafael Creato, alegaram estratégia de defesa que iriam fazer o depoimento apenas lá no Ministério Público. O Creato chegou a ter uma oitiva lá, o vereador Zé Carlos nem isso, né? E a defesa do vereador Zé Carlos disse que ele preferia ser ouvido primeiro no Ministério Público antes de escutar a CPI, né? Foi dadas duas oportunidades para ambos, né? Nenhum dos dois compareceu. E agora a gente vai para a reta final, que é o relatório do relator Major Jaime. O fato de não ter ouvido o ex-presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, pode prejudicar a CPI, pode prejudicar esse relatório final, ou o senhor acha que não? Na minha opinião, não, né? Cada vereador vai ter a sua avaliação, porque, no meu entendimento, o conteúdo dos áudios é suficiente, né? A gente tem informações robustas nos áudios, seja de corrupção passiva, seja de quebra de decoro, e aí o voto é individual de cada um dos 7 membros da comissão. Entendi. Então, da sua opinião, realmente é que houve problemas, né? Houve realmente essa quebra de decoro, esse recebimento ilegal de dinheiro, tudo leva a crer, então, pela opinião do senhor, que existe a culpa do vereador Zé Carlos. Não chegou a haver pagamento de vantagens indevidas, mas foi pedido, né? Uhum. Seja através do assessor, que é mais explícito, e seja por outros meios ali pelo próprio Zé Carlos, e por isso nós pedimos a transcrição dos áudios. São 8 áudios que fazem parte do processo do Ministério Público, que foram gravados pelo Celso Palma, e com essa transcrição a gente vai ter os elementos necessários para terminar o relatório, né? Entendi. Esse relatório ele tem que estar pronto até quando? Assim que a comissão finalizar o trabalho, encerramento das investigações, que ainda não aconteceu, o que a gente encerrou foram as oitivas, né? A gente não vai chamar mais ninguém. E agora eu estou fazendo a instrução do processo para passar ao relator. Enquanto eu estou fazendo toda a conferência dos documentos, essa transcrição que a gente solicitou está sendo feita, deve levar aí no mínimo 1 ou 2 semanas no máximo para terminar. Aí eu faço a juntada no processo e encaminho para o relator iniciar o relatório. Ele tem um prazo de 10 dias para concluir o relatório e a gente colocar em votação na comissão e posterior a votação do plenário. Muito bem. No dia de ontem, o senhor, junto com outros vereadores, assinou, né, pela criação de uma nova CPI na Câmara, dessa vez a CPI do BRT, né, para investigar realmente a implementação do BRT na cidade. A gente sabe do atraso
que está, né, essas obras do BRT, tão importantes para a cidade de Campinas, para os moradores de Campinas. Por que o senhor decidiu assinar pela abertura dessa CPI? O que o senhor espera de mais essa CPI? O primeiro desafio é conseguir as assinaturas, né? Eu mesmo, para conseguir as 11 lá para instaurar a CPI dos contratos, levou 2 meses. Só que a diferença é que era uma CPI no legislativo, né? Era contra um vereador. Agora é mais difícil, porque é contra o governo, né? Nós temos, aparentemente, 9 assinaturas nessa CPI, e provavelmente a gente não consiga mais assinatura além das 9. É um prognóstico que espero que esteja errado. Mas precisaremos de apoio de alguém da base. Eu acho que a única vereadora da base que assinou essa CPI foi a Débora Palermo, e vai ser difícil a gente conseguir as outras 2 necessárias para instaurar a CPI do BRT. O senhor que é muito atuante nessa área e faz muitas postagens em relação ao BRT, eu queria uma análise do senhor dessa demora por parte do Executivo Municipal em relação à implementação por completo do BRT na cidade. Bom, desde a época da administração do Jonas, né, os prazos não foram cumpridos, né, um trecho após outro, foram vários trechos. Foram inaugurados alguns por questões políticas, eleitorais, né, para a eleição de 2020, e depois teve ainda a construtora que abandonou aí recentemente no ano passado, e agora vai ser feita uma nova licitação para terminar, segundo o secretário Barreira, acho que falta aí menos de 10% da obra para ser terminada, só que esse problema é recorrente, né, não só do BRT, mas de todas as grandes obras públicas, e não só de Campinas, de todo o Brasil, são esses aditivos, essas prorrogações de prazos, e para isso até eu já protocolei projetos na casa, que já foi engavetado, eu vou reapresentar, que é para o seguro anticorrupção, onde você pode ter um seguro contratado para a construtora entregar essa obra no prazo, com qualidade, e se tiver aditivo, esse seguro vai pagar. Então, todo o cuidado e compliance é feito desde o início, desde o projeto até a entrega da obra, mas por motivos óbvios, esse projeto foi para a gaveta, mas a gente vai tentar reapresentar. Enquanto isso não acontecer, a administração pública tem esses malabarismos para ir contornando a situação de toda a obra pública. Recentemente, aí o Dário anunciou, o prefeito Dário, que vamos construir piscinões ali na Princesa do Oeste para evitar as enchentes, algo em torno de 600 milhões, vai ser um outro BRT, entre aspas, da vida, e a gente precisa ter política pública de compliance, que hoje, infelizmente, nós não temos. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, o senhor é arquiteto, é urbanista, né, e atualmente, né, está presidindo a Comissão de Arborização Urbana, né, a Câmara ganhou uma comissão especial de estudos para analisar esse tema. As fortes chuvas que caíram agora no começo do ano aqui em Campinas causaram muitos transtornos na cidade e, infelizmente, 2 pessoas morreram por causa de queda de árvore, mas outras árvores, tantas, caíram sobre carros, sobre casas. A gente está vendo os parques e bosques fechados aqui em Campinas, árvores sendo arrancadas, sendo tiradas. A prefeitura diz que com critério, alguns especialistas dizem que sem critério. Então eu queria ouvir a opinião do senhor em relação às quedas de árvores e as ações que a prefeitura tem tomado diante desse problema nesse começo do ano. É um problema histórico aqui em Campinas, de sucessivas administrações, que nós não temos gestão pública eficiente para arborização. Então, essas 2 mortes que aconteceram foram tragédias anunciadas. Aquela árvore que caiu do bosque, ela já havia sido eliminada as raízes dela quando da abertura da avenida e a confecção do alambrado do bosque, foram podadas metade das raízes da árvore, então um dia ela ia cair de fato. E o relatório, o laudo, aponta a questão das chuvas, ok, com certeza, mas que o fato de ela ter metade das raízes ninguém coloca no laudo, então isso é um aspecto. O outro é do bosque dos eucaliptos no Taquaral,
você não pode ter árvores que estavam ali antes de ser a lagoa, no caso o bosque do eucalipto, as árvores são antigas e elas caem com facilidade, ainda mais o eucalipto. Então elas jamais poderiam estar ali, num parque público com milhares de pessoas passando diariamente. Então ao longo dos anos da formação temporal, essas árvores já deveriam ter sido retiradas, e de forma paulatina e substituindo aos poucos, né? Então o que acontece é que quando acontecem as tragédias, vai lá a prefeitura e, como hoje está fazendo, uma poda indiscriminada e podas assassinas que comprometem as árvores, a saúde das árvores, e tudo feito de uma vez e sem critério, como é o caso ali do canteiro na Avenida Glicério e Abolição, que retiraram árvores ali de forma indevida e não necessária, né? Então é isso, a gente precisa de política séria, eficiente, eficaz, que até hoje não existe na cidade de Campinas. O senhor, aliás, diante das chuvas, diante dos problemas que a cidade apresentou, né, nesse começo de ano, apresentou um projeto para dar desconto de IPTU para aqueles imóveis atingidos por enchentes e alagamentos na cidade de Campinas, né? Queria saber como é que está esse projeto tramitando na Câmara até agora. Infelizmente, ele foi recusado, foi engavetado na segunda-feira, na sessão de segunda-feira. Ontem eu tive um outro que pedia transparência de imóveis também, foi engavetado, né? Foi recusado pela base governista. Então é isso, a gente tem centenas de projetos protocolados para melhorar políticas públicas e, infelizmente, quando não atende os interesses do governo, eles são recusados. Então esse das enchentes, que era essencial para fazer uma correção, uma justiça aos imóveis que sofrem prejuízo pelos alagamentos, infelizmente não avançou. Tá certo, realmente é uma pena, realmente era algo que beneficiaria demais a população de Campinas, sobretudo, né, porque a gente está vendo aí o estrago que as chuvas estão causando aqui na nossa cidade, em várias outras cidades também aqui na nossa região, e os especialistas dizem que por causa das mudanças climáticas, verões como esse verão aqui que a gente está passando agora, com uma quantidade de chuva acima da média histórica, vão ser cada vez mais comuns, né, vereador? Com certeza, e o município agora precisa correr atrás da construção desses piscinões para resolver problemas localizados ali da Princesa do Oeste e da Rosinho Maia, mas a gente tem muitos pontos, né, espalhados pela cidade de Campinas, e não existe uma solução de curto prazo. Então isso envolve um debate muito complexo, estrutural, de como é feita a política aqui em Campinas. Uma das ideias principais e básicas que eu proponho desde o início é a criação do Instituto de Planejamento ou de um Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável para a cidade de Campinas. Isso implica numa mudança na gestão da administração pública, então é um debate fundamental para a gente mudar a forma como tem sido feita a política pública em Campinas, mas que, infelizmente, para a gente ganhar força, a ideia e virar realidade, ainda precisa de muito apoio, né? É verdade. 11h31. Quero agradecer mais uma vez a participação do vereador Paulo Gaspar, ele que é vereador pelo Partido Novo aqui na cidade de Campinas. Mais uma vez, muito gentilmente, conversou aqui conosco da Rádio Brasil Campinas, falando um pouquinho da sua opinião em relação aos problemas da cidade e também do seu trabalho como parlamentar. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um excelente dia. Muito obrigado, um abraço e parabéns pelo trabalho. Até a próxima.